Vamos mergulhar no relatório gerencial do fundo CPTS-11. O mês de referência é outubro de 2025, um período em que, olha, o mercado global deu uma boa tremida. A gente vai ver como esse fundo não só passou por essa turbulência, mas conseguiu se destacar. Pois é, essa era a pergunta na cabeça de todo mundo que investe, né? Com todo aquele nervosismo lá fora respingando aqui, a dúvida era como é que os nossos ativos iam se comportar. E a resposta, surpreendentemente, foi muito boa. O fundo não só aguentou firme o tranco, como teve um desempenho melhor que os principais indicadores do mercado. Agora, vamos entender os detalhes por trás disso. Chega de papo, né? Vamos direto para o que importa, os números. É aqui que a gente vê a história real do desempenho do fundo. Bom, o ponto de partida é esse aqui, um retorno patrimonial de 1,31% em outubro. Ok, olhando assim, sozinho, esse número pode não parecer grande coisa, mas é só colocar em contexto que ele fica bem impressionante. E que contexto é esse? Olha só, o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, rendeu só 0,12% no mesmíssimo período. A diferença é gritante. E aqui, visualmente, não tem nem o que discutir. A barrinha do CPTS-11 está lá em cima, a performance foi mais de 10 vezes maior que a do IFIX. Poxa, num mês cheio de incerteza, uma diferença dessas realmente chama atenção. Tá, mas como? Como é que o fundo conseguiu esse resultado? Para entender isso, a gente precisa olhar o que o próprio gestor disse. Qual foi a estratégia por trás dos números? O próprio gestor usou a palavra susto global. E foi isso mesmo. O cenário atingiu o Brasil em cheio. Dólar disparando, bolsa caindo, mas, mesmo assim, o mercado de fundos imobiliários mostrou uma resiliência bem interessante. E aqui está o pulo do gato. Disciplina. O relatório deixa claro que a estratégia não foi de se arriscar. Pelo contrário, o foco foi total na qualidade da carteira de crédito, mantendo só ativos de baixo risco, o famoso high grade. E a prova disso é esse número, 100%. 100% dos ativos de crédito do fundo estão em dia, adimplentes. Isso quer dizer zero calote, zero atraso, uma baita demonstração de solidez da carteira num momento tão complicado. Certo, agora vamos abrir a caixa preta do fundo e ver o que tem lá dentro. Afinal, a composição da carteira é a chave para a gente entender de onde veio todo esse resultado. Olhando a distribuição geral, a gente vê a estratégia em ação. A maior parte do bolo, quase 62%, está alocada em outros fundos imobiliários. E os CRIs, que são os títulos de crédito, vêm logo depois, com quase 29%. E aqui tem um detalhe estratégico fundamental. Dentro daquela fatia de FIIs, mais de 76% são os chamados fundos de tijolo, ou seja, fundos que investem em imóveis físicos de verdade. Em tempos de incerteza, essa é uma aposta clara em ativos mais tangíveis, na economia real. Agora, atenção para um dos dados mais intrigantes de todo o relatório, o tal do desconto. Vamos traduzir isso. No mercado, cada cota estava sendo negociada a R$ 7,61. Só que, se a gente somasse tudo que o fundo realmente possui e dividisse pelo número de cotas, cada uma valeria R$ 8,92. Na prática, era como comprar algo que vale quase R$ 9,00, pagando menos de 8. Com todos esses dados na mão, a gente consegue olhar um pouco para frente. O que será que o relatório aponta sobre o futuro e o potencial de retorno para quem investe no fundo? Bom, olhando para o futuro, a própria gestão projeta os dividendos. O cenário que eles consideram mais provável, o esperado, aponta para um retorno anualizado de mais de 15%. É um patamar bem alto. E no cenário mais otimista, esse número chega perto de 17% ao ano. Mas não para por aí, nos dividendos. O gestor fez uma conta interessante. Somou aquele desconto que a gente viu com a valorização que eles esperam dos ativos da carteira. E o resultado? Um potencial total de valorização de 26,6%. Então, para a gente amarrar tudo, os pontos principais são uma performance que bateu o mercado num mês ruim, uma carteira de crédito impecável, com 100% de adimplência, um desconto bem relevante entre o preço e o valor justo da cota e um potencial de valorização bem forte apontado pela própria gestão. E isso tudo deixa uma reflexão final no ar. Diante de um desempenho tão resiliente e desse descasamento claro entre o preço de mercado e o valor dos ativos, a pergunta que fica é: será que o mercado ainda não percebeu todo o potencial que o CPTS-11 pode ter?